E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa filosofia bem poderosa para entender superar aqueles bloqueios que, vira e mexe, seguram a nossa vida, tudo baseado nas ideias da nossa fonte de hoje. Olha só que ideia maluca, né? Um bloqueio ser uma prova de amor. É um conceito bem contraintuitivo, mas a filosofia que a gente vai explorar hoje argumenta justamente isso. Que para quebrar uma barreira, a primeira coisa a fazer é entender por que o nosso cérebro a colocou ali. Beleza, então vamos entender isso melhor. A filosofia apresentada aqui diz o seguinte: para conseguir superar um bloqueio, a gente precisa sacar qual é o propósito dele. Afinal, ele não surgiu do nada, né? É isso mesmo. Quer dizer que, por essa lógica, o bloqueio mental não é um defeito de fábrica, sabe? Muito pelo contrário. Ele é, na verdade, um mecanismo de proteção que o nosso cérebro ativa com duas missões bem claras: nos manter em segurança e economizar nossa energia. E aqui que a coisa fica interessante de verdade, porque a gente começa a ver o paradoxo. O mesmo sistema que foi feito para proteger é o que muitas vezes segura e impede de progredir. É um conflito que está na base do nosso sistema de sobrevivência. Então, se a gente parte do princípio que o bloqueio é essa função cerebral, a fonte que estamos analisando diz que tem um erro muito comum que as pessoas cometem: achar que só acreditar que vai superar é o suficiente. A crença sozinha não move montanhas. E esse slide aqui, ele resume tudo de um jeito genial. De um lado, a crença, que é tipo uma fantasia, né? Não foi testada, vive no mundo das ideias. Do outro, a ação. A ação cria fatos, cria realidade, gera resultados que a gente pode ver e medir. É uma frase forte, né? Eu não respeito crenças, eu respeito resultados. Isso mostra o foco total dessa filosofia no que é concreto, no que é tangível. O que importa não é o que a gente pensa ou acredita, mas o que a gente efetivamente faz e o resultado que isso gera. Tá, então, se acreditar não resolve, o que resolve? Bom, é aqui que a gente chega no ponto principal. A fonte propõe um método que se baseia numa resposta do nosso corpo, uma coisa quase que involuntária, sabe? Pensa nessa analogia aqui, a do se jogar. É muito boa. Imagina só, você inclina o corpo para frente. Mais um pouco. Passa daquele ponto de equilíbrio. O que acontece? Seu cérebro entra em modo de sobrevivência e, pá, ele te força a dar um passo para não cair de cara no chão. É instintivo. E essa é a grande sacada. A ação é uma resposta de sobrevivência que o cérebro não negocia. Não adianta tentar convencer ele com um pensamentinho positivo. O negócio é criar uma situação em que agir seja a única opção, igualzinho ao passo para não cair. Beleza, agora a coisa vai ficar ainda mais profunda. A gente vai na raiz de tudo. Segundo a fonte, todos os bloqueios, todos os medos, eles vêm de um só lugar. É isso aí. A fonte defende que existem centenas de medos, mas eles são todos galhos de uma mesma árvore. E a raiz, o medo original de tudo, é o medo da morte. E essa pergunta aqui é uau! Para pensar nisso. Como um ato de menos de um segundo pode atormentar 1 milhão de horas da sua vida? É um tapa na cara da lógica, né? Deixar o medo de um instante definir uma vida inteira. E é aí que vem a solução, que é talvez a ideia mais radical de todas: treinar para o pior, para poder viver o melhor. É, exatamente isso. A lógica é que, se a pessoa treina mentalmente para o fim, para a morte, o poder que ela tem, o medo, ele simplesmente se dissolve. Os outros medos perdem a força. Bom, agora que a gente já foi lá na raiz do medo, vamos ver como isso aparece na prática, no dia a dia. A análise aponta alguns bloqueios bem específicos que impedem a gente de prosperar. Olha só os mais comuns identificados pela fonte: problemas com paternidade, aquela mentalidade de escassez, sabe? Bloqueios na hora de se comunicar, o clássico medo de ser rejeitado e falta de autoimagem. E um ponto interessante, a fonte dá um peso enorme para essa questão da paternidade, como se fosse um bloqueio fundamental que trava todo o resto. E para fechar, a gente fica com essa pergunta que é mais uma provocação para a gente pensar. De acordo com essa filosofia toda, é o desafio que revela qual é o próximo bloqueio. Então, a grande questão que fica no ar é: qual é o desafio que está fazendo cada um de nós hesitar agora?